Bom dia, como estão vocês? Espero que estejam bem. É, Vamos à nossa aula de hoje? Bom, nós estamos trabalhando resumo, e nós falamos nas aulas passadas sobre resumo, tipos de resumo, seus objetivos e sua finalidade, né? Para que nós usamos o resumo? Mas o resumo também tem uma relação com os relatórios que se faz, né? Do tipo um artigo que se organiza a partir de uma pesquisa, seja ela uma pesquisa bibliográfica, ou uma pesquisa de campo, ou uma pesquisa que tenha outra perspectiva, né? Pode se transformar num artigo, e esse artigo certamente ele deve ser publicado. A publicação desse artigo, ela deve ser numa revista acadêmica, né, uma revista científica, e, e pode ser também publicada numa revista específica de um evento que são os chamados anais, né? Já expliquei a vocês que anais trata-se de uma revista que apresenta resumos ou resumo expandido, depende do caráter da revista, né? Então, vai divulgar esse trabalho realizado. Bom, mas tudo isso tem uma relação direta com a pesquisa, né? E nós, então, vimos um pouco na aula passada sobre a pesquisa de caráter qualitativo, vimos o que é, alguns tipos, né? E hoje eu vou avançar um pouco, e nesse sentido eu quero trabalhar com vocês alguns modelos que eu julgo serem bem pertinentes para o que nós estamos fazendo, e como auxílio ao trabalho de vocês. Então, eu quero compartilhar a tela para que nós possamos ver praticamente do que eu estou falando e que vocês possam acompanhar também o que eu estarei apresentando. Então, me deem um minutinho. Vamos lá. O que nós temos aqui. Primeiro, eu vou trabalhar com vocês um PowerPoint, e depois eu quero trabalhar com vocês modelo que eu já postei na nossa página. Então, vocês já têm postado esse PowerPoint que eu vou passar agora, eu estarei comentando, ele já está lá para vocês, e também está lá para vocês uma revista que eu quero usar, que é uma revista modelo do que se chama ANAIS, né? É uma revista de evento de iniciação científica, por isso achei relevante trazer para vocês, até para que vocês percebam como que anais são organizados, né? Eu acho que é importante esse conhecimento técnico, porque vocês terão em algum momento que mandar trabalhos, e aí vocês já sabem mais ou menos, né, como que isso acontece. Então, aqui está falando do resumo ao plano de trabalho, né? E vamos lá. Aqui nós temos a importância do resumo, né? Ele é um gênero acadêmico, ele é um gênero acadêmico que tem grande relevância. Por que ele é relevante? Porque ele é usado em várias situações acadêmicas. Ele pode ser usado para estudos, então, por exemplo, vocês estão estudando uma disciplina bem técnica. Vamos pensar que vocês são da engenharia química, alguns aqui são da matemática, são áreas bem técnicas. Bom, há matérias que são mais condensadas, há matérias que são mais, têm um nível de exigência mais alto, no sentido da atenção, de organização, né? E nesse sentido, com certeza, o resumo é importante, porque vocês talvez tenham que ler textos, se não são textos de fácil leitura, mas eles são textos importantes. Então, o que vai acontecer? Vocês certamente deverão retirar as ideias principais e organizar em formato de um resumo pessoal. Esse resumo pessoal é uma forma de compilar os dados importantes e, então, organizar esse resumo para fins de estudos. Vocês vão estudar para uma avaliação, por exemplo, né? Vocês talvez tenham que estudar para apresentar no seminário. Da mesma forma, o resumo tem a sua importância nesse sentido, né? Que é de organizar de uma maneira mais objetiva e servir como fonte para o estudo. Bom, mas também o resumo, ele vai entrar em outras situações. Vocês talvez vão
participar de um evento. A Engenharia Química aqui na Unila tem eventos bem interessantes, acho que está em algumas edições já, é o FLAEC. Então, o FLAEC é um evento da área. Esse evento, ele pode juntar trabalhos de acadêmicos que estejam envolvidos na iniciação científica, alunos que já tenham concluído o curso e queiram apresentar, né, o seu TCC, podem apresentar também, mas a monografia é um gênero de escrita acadêmica também, mas ela é normalmente usada na pós-graduação. Então, quem faz pós-graduação em nível de especialização vai escrever a monografia. A dissertação também tem resumo, e a dissertação da mesma forma. Ela é um gênero acadêmico extenso, normalmente são textos muito longos, e tem um resumo, que também eu vou apresentar um modelo para vocês. E a dissertação, então, é um gênero acadêmico organizado para a conclusão de curso de mestrado. Na verdade, mestrado não se chama de curso, se chama de programa. Embora muitas pessoas tratem como curso, né? Eu estou fazendo curso de mestrado. Não, a pessoa está num programa de mestrado. É pós-graduação também. Então, na pós-graduação, nós vamos ter níveis, né? Nós vamos ter a especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo isso é pós-graduação. Aí nós vamos ter o gênero tese, que a tese, então, ela é escrita por quem está num programa de doutorado. E a tese é o resultado final da sua escrita, um texto também bastante longo. Todos esses gêneros que eu referi a vocês, conclusão de curso, monografia, dissertação, tese, todos eles devem ter um resumo, que é, como eu disse a vocês em aulas anteriores, o resumo é a nossa apresentação, o cartão de visita. Por isso ele tem que ser muito bem feito, porque a pessoa que vai ler, ela vai ter interesse ou não, dependendo de como que esse resumo está organizado. Se é um resumo que tem todos os elementos necessários, né, principais do gênero que virá na sequência, então tem objetivos estabelecidos, o método, a metodologia de como foi feito, tem o seu aporte teórico, para não ficar um trabalho na base do eu acho que, né, não, eu tenho trabalhos que mostram. Então, eu vou apresentar uma revisão bibliográfica. No resumo, eu não posso pôr a revisão bibliográfica, mas eu cito com que aporte teórico eu estou usando, né? Deve estar isso lá no resumo. Bom, ele, então, serve para os eventos acadêmicos científicos, né? Para as publicações em revistas, que são os anais de evento, como nós veremos na sequência. Então, eu vou interromper esse compartilhamento, porque eu quero mostrar para vocês agora a revista. Bom, essa revista que eu escolhi é uma revista de um evento acadêmico de iniciação científica, e eu quero mostrar e comentar parte a parte para que vocês possam ter clareza do que eu estou falando, né? Então, um momento, vamos lá. A revista está aqui. Ótimo. Então, voltando, vamos compartilhar para que vocês possam acompanhar o que eu quero apresentar. Vamos lá. Vai ver se está aqui. Ok? Você já deve estar visualizando. Bom, então vamos ver juntos aqui. Revista Ciência e Tecnologia a Favor da Humanidade. Essa revista, ela é da Universidade de Araraquara, São Paulo, interior de São Paulo. Ó, Anais. Então, o título maior é o primeiro, né? Que é o nome da revista. Ciência e Tecnologia a Favor da Humanidade. Então, veja que é um nome bem amplo, né? Cabe tudo aqui. E Anais, que é o tipo, a tipologia da revista, né? Aqui está dizendo de onde ela é. Ela é do 15º Congresso de Iniciação Científica. Então, isso também demonstra o quanto essa revista tem uma importância, e o trabalho, né, da iniciação científica não é algo tão recente, né? Tem uma tradição. Ela é da Universidade de Araraquara, né, da Uniara, e então vamos ver como é que ela se organiza. Essa revista é de 2020.
Nós temos que levar em conta que nós tivemos aí algumas situações, é do ano passado, né, uma revista bem recente. Por isso, também nós vamos ver algumas mudanças nela, se compararmos com outros anais de publicação de iniciação científica. Primeiro que ela está no formato online, então ela está disponível na internet, basta que vocês coloquem lá o nome e vocês terão a revista, né? Então, é uma tendência que as revistas atuais têm apresentado, que é justamente a de não usar papel, impressão, né? Elas têm sido realmente mais online. Então, isso facilita também a busca. Quem está interessado em fazer um trabalho, seja de qual natureza, e vai buscar, né, fontes na internet, vai buscar revistas dessa natureza, né? Veja que nós temos alguns elementos bem importantes. Aqui onde eu posei meu cursor, o slogan e o nome da universidade, né? Logo à minha direita está o órgão de fomento. Toda revista que tem o CNPq como órgão de fomento é uma revista que tem valor científico, né? Porque o CNPq dispõe valores para a organização de eventos. Para a organização de eventos ter o apoio financeiro do CNPq, ela precisa ter um projeto muito bem elaborado. Esse projeto tem que ter uma equipe técnica, né, que vai se responsabilizar pelo evento. Essa equipe técnica, ela deve ser composta por pessoas que têm alguma qualificação na área, né? E aqui, Funadesp é uma fundação de apoio à pesquisa também. Eu disse a vocês que nós temos aqui a Fundação Araucária, que é a que fomenta a pesquisa no estado do Paraná. Então, os editais que são lançados da Fundação Araucária, preferencialmente darão recursos financeiros a instituições que propõem projetos que sejam públicas do Paraná. Então, sejam elas estaduais ou federais, mas que estejam no Paraná. E que o objetivo do trabalho seja voltado para o Paraná. Aqui, a Funadesp é a Fundação do Estado de São Paulo e o CNPq Nacional. Então, se essa revista tem essas duas credenciais, o que está dizendo aqui para nós? Que essa revista tem peso, que essa revista é importante, que os trabalhos aqui publicados passaram pelo crivo de uma banca avaliadora. Então, quando vocês forem procurar revistas na internet, procurem saber quem são os órgãos de fomento, tá? CNPq, CAPES, Fundação Araucária, e outros, né? Órgãos de fomento de pesquisa, vão dar o aval da revista. Então, aqui nós temos algo bem importante. Seguindo, aqui retorna, né, dizendo que é da iniciação científica, que é um congresso, ela tem 414 páginas, portanto, ela não é uma revista pequena, né, e eu postei para vocês lá no fórum essa revista, mas não significa que vocês tenham que ler a revista inteira, evidentemente. Eu vou usar uma página somente dela, que eu quero trabalhar e discutir com vocês um modelo de resumo. Está lá na página 64. Então, depois da aula, né, quando vocês tiverem um horário de leitura, eu sugiro que vocês deem uma olhada, assim, no geral da revista, vejam se tem algum resumo que mais interessa a vocês, né? Mas isso é algo para ser feito depois. Seguindo, aqui está a ficha catalográfica. Vamos ver o que significa a ficha catalográfica. Quando vocês vão à biblioteca, que agora não vão mais, né? Já está proibido, mas vocês talvez possam buscar bibliotecas online, né? Existem algumas. E todo o material que está produzido lá precisa ser catalogado. E essa revista, então, está catalogada. E isso significa o quê? Significa que ela tem um valor científico, acadêmico. Tá? Então, para isso, tem que ter essa ficha catalográfica, tá? É o registro da revista, né? Então, aqui está registrada como uma revista de iniciação científica, são anais, né? Qual o período, que é de 9 a 13 de novembro, a publicação é em Araraquara, na Universidade Uniara, o ano, né?
E quantas páginas? Vários autores, porque cada resumo é de um autor. Então, por isso tem 414, não dá para referir aqui na ficha catalográfica 414 pessoas. E talvez até mais, porque há trabalhos realizados por 2 pessoas, há trabalhos realizados por 3 pessoas, o que dobraria, né, o número de autores a serem relacionados na ficha catalográfica. Por isso, não só põe vários autores. Ela é uma revista, provavelmente, que não tenha impressão, porque aqui está o site onde se deve buscá-la, né? uniara.com.br. E aí está dizendo que ela é uma de iniciação científica, volta ali, né? Continuando. Aqui nós temos o endereço do lugar onde a revista foi organizada, né? E tem também o site da universidade, novamente, telefone. Isso tudo dá credencial. Quando nós colocamos uma revista à disposição de um público, tem que ter credencial, senão ela perde seu valor. Ela passa a ser um catálogo, simplesmente. Se não tem essa credencial aqui, não tem as credenciais que eu mostrei ali em cima, né, que são os órgãos de fomento que estão aqui, seria tão somente um catálogo. E catálogo não tem valor científico, nem acadêmico. Catálogo só é um catálogo. Se nós pegarmos, por exemplo, revistas de produtos de beleza, cosméticos, por exemplo, né? E são vários. Tem Avon, tem Natura, tem um monte. Todos eles são catálogos. Eles não têm isso aqui, não tem credencial. Eles não têm a ficha catalográfica. Vocês podem pegar uma delas e manusear para vocês observarem. Não tem. E o que mais que ela não tem? Ela não tem essas credenciais aqui. Tá? Então, veja, na verdade, nós temos um conjunto de elementos que vão dar à revista, que nós chamamos de caráter acadêmico-científico, o seu aval. Se ela não tivesse tudo isso, ela não seria uma revista. Ela seria um catálogo, certo? Por isso eu referi esses outros, para que vocês possam, em algum momento, olhar. Os catálogos dessas revistas que eu falei a vocês estão na internet. Então, vocês também podem fazer a busca por lá, né? E vocês podem olhar como que esses catálogos com aparência de revista não têm as credenciais, razão porque são catálogos e não revistas. Seguem as credenciais, aqui está falando de como se compõe essa universidade, né? Então, quem é o reitor, quem é a pró-reitoria acadêmica, por aí vai. Então, demonstra que ela é constituída juridicamente. Eu disse a vocês que tem que ter uma comissão avaliadora, e que essa comissão tem que ter credenciais. Então, vejo que a comissão organizadora desse evento é composta por uma coordenação, que é a doutora Helena Carvalho de Lorenzo, e seguida por outros componentes dessa comissão, todos com título de doutor. Então, tem o doutor Adilson, o doutor Marcelo, a doutora Maria Lúcia, e por aí vai, né? Então, todos são credenciados. Tem uma secretaria executiva, tem uma comissão científica e conselho editorial. Se não tiver comissão científica e conselho editorial, isso faz com que a avaliação dessa revista caia, porque o que dá aval também a uma revista acadêmico-científica é ter uma comissão científica que vai olhar esses trabalhos e ter um conselho editorial, porque ela está sendo publicada. Então, ela tem que passar por um conselho editorial que vai dizer sim, pode publicar. Então, aqui estão os componentes, todos doutores, novamente. Então, aqui vocês veem, novamente, que as pessoas que compõem precisam ter credenciais. O Comitê de Ética em Pesquisa, também composto por pessoas com alguma representatividade, né? Tem um coordenador, tem a vice-coordenador, representante dos usuários, representante dos participantes de pesquisa, secretária administrativa e outras pessoas ali compondo esse comitê. O que é esse Comitê de Ética em Pesquisa? Toda pesquisa que de alguma forma envolve o ser humano, envolve a vida, precisa passar pelo Comitê de Ética.
Então, o Comitê de Ética tem a responsabilidade de ler o projeto do trabalho proposto, verificar se vai trabalhar com pessoas, com a vida. Se vai trabalhar com pessoas e a vida, então o sujeito pesquisador ou os sujeitos envolvidos na pesquisa, eles devem assinar um termo de responsabilidade e de ética mesmo, de como que eles vão proceder em se tratando de vida e seres humanos, né? Quando eu falo vida, eu estou falando em algo bem amplo, bem genérico. Outra questão também que o Comitê de Ética de Pesquisa leva bastante em conta são os povos tradicionais. Então, por exemplo, povos indígenas, sejam eles quais forem, né? De que região for. Comunidade quilombola, a mesma coisa, são comunidades tradicionais. Então, o cuidado de trabalho com essas comunidades, eu diria que tem uma cobrança muito maior, um nível de exigência muito maior para que o pesquisador possa efetivar o seu trabalho. Escolas, outro ponto, né? E aí tem muito com a coisa da imagem, né? Do cuidado para não ferir esse outro. O ferir esse outro não significa algo físico. Ferir o outro pode ser na sua dignidade. Ferir o outro pode ser nos julgamentos que eventualmente podem aparecer num contexto de pesquisa, né? Então, tem toda uma orientação técnica, e por isso esses trabalhos devem passar pelo comitê. As universidades têm os seus comitês organizados, né? Comitê de Ética e Pesquisa, e trabalhos assim devem passar por lá. Sob o risco de o trabalho ser invalidado. Então, se a pessoa resolve desconsiderar o comitê de ética, eu vou fazer a pesquisa, não tem nada a ver com o comitê de ética, e faz. Se o comitê de ética, ou se no momento da publicação desse trabalho, né, não tiver o aval do comitê de ética, essa pesquisa e os seus pesquisadores estarão com sérios problemas. Então, é algo a ser realmente considerado. Vejam que é um grupo bastante amplo que está aqui. Por que é amplo? Porque esse comitê de ética deve avaliar todas as áreas. Então, precisa ter representantes de todas as áreas. Das áreas humanas, das áreas de saúde, enfim, né, todas. E depois tem que ter um comitê de ética no uso de animais. Então, quando eu falava para vocês vida, né, vida no sentido amplo. Aqui eles estão trabalhando com a questão de animais. Então, por exemplo, há alguns produtos de beleza, né, que ao serem testados usam animais para isso. Então, e o animal, logicamente, vai passar por sofrimento. E isso, então, precisaria passar por um comitê de ética. Se não é da universidade, tem outras fontes que devem passar. Então, hoje, eu tenho percebido, eu acredito que vocês também, que alguns produtos que vemos dispostos no mercado, né, eles vêm lá com uma notinha, não uso de animais. Então, eles estão assumindo que os testes não passam por animais. Se vocês tiverem paciência e tempo, coloquem na internet produtos que não testam em animais. Produtos cosméticos, por exemplo, que não testam em animais. E vocês vão ver uma lista. E os que testam animais também estão dispostos aí. Então, dá para a gente verificar e perceber isso. Tem, inclusive, algumas imagens bem tristes da pele de animais em relação a produtos que foram usados neles. Então, isso é uma coisa séria, né? Aqui nós temos o apoio técnico, que foi dado à organização desse material. No apoio técnico, veja, nós temos ali 3 que são voltados para a questão da web, porque a revista é online. Então, muitas vezes as pessoas não têm a mesma habilidade, né, em lidar com essa tecnologia, e por isso as pessoas colocam técnicos que vão realmente apoiar, orientar, organizar, né? Publicar é a publicação mesmo da universidade, tem estagiários, né, que ajudam também, que auxiliam, tem uma assessoria de imprensa, e que também é importante. Bom, a bolsista da iniciação científica também
Olha quantos. Os bolsistas da iniciação científica, nós vemos aqui, que são de vários órgãos de fomento. Então, por exemplo, esses primeiros é PBIC/CNPq/Uniara. O que isso quer dizer? Que trata-se de um aluno da Uniara e que ele participa do PBIC e quem paga sua bolsa, né? Quem financia é o CNPq. O seguinte, a mesma coisa. Aí nós vamos ter lá a Beatriz de Moraes, é PBIT. PBIT é da área tecnológica, né? Ali está escrito CNP, eu imagino que esqueceram de pôr o quê? Porque não existe órgão de fomento CNP. Depois nós vamos ter, vocês viram que praticamente todos ou são PBIC ou PBIT, que é da área tecnológica, né? E o apoio financeiro, até aqui, a Ingrid, o apoio financeiro é CNPq. A partir de Isabela Santolino, é Fundesp Uniara. Então, a Fundação Nacional de Desenvolvimento de São Paulo. E aí também é um financiador. Então, a bolsa dessas duas pessoas é pela Fundesp. Mas vejam que a maioria é a CNPq. Poucos conseguiram pela Fundesp. Bom, vocês me dão uma licencinha? Como eu disse a vocês, trabalhar em casa tem essas coisas, né? Eventualmente a gente tem que fazer uma paradinha, mas tudo bem. Vamos seguir. Ó, Funadesp, CNPq, CNPq. Então, majoritariamente, fomento de pesquisa CNPq. Bom, aí vem a apresentação, não é o resumo, né? É a apresentação, que eu não vou ler, isso eu vou deixar para que vocês leiam depois. E aí vem a tabela. Essa tabela, ela vai mostrar todos os trabalhos, os seus autores, o título dos trabalhos e a área, né? Como eu disse a vocês, a ANAIS é uma revista que reúne trabalhos de várias áreas. Então, iniciação científica não está dizendo iniciação científica da engenharia química, ou iniciação científica da área de administração e economia e contábeis, a iniciação científica da área de letras, ou da área de humanas. Não, a iniciação científica é aberta para todos os trabalhos. Então, veja que, evidentemente, se forem muitas as áreas que a universidade em questão reúne pessoas, né, alunos, acadêmicos, que estejam envolvidos com a iniciação científica e que apresentem trabalhos, então, a ideia é como essa revista fez. Ela vai separando por área. Então, aqui é o sumário. Agora nós vamos pular. Vamos pular, porque está especificado todo o trabalho que foi apresentado no Congresso da Iniciação Científica, e esses, então, vieram para cá com os seus resumos. Olha, medicina veterinária é outra área, enfermagem é outra área. Então, assim, o que nós vemos é que a educação, as áreas são diversas. Medicina, todos que estão aqui relacionados são os que apresentaram seus trabalhos. Então, tiveram seus trabalhos aprovados por toda aquela equipe que nós vimos lá na frente. Biologia, todos os trabalhos, né? Biologia tem vários trabalhos. Da educação física e fisioterapia estão aí. Aí, interdisciplinar. Então, aqueles que são pouco trabalho de uma área, pouco de outra, eles reuniram o que estão chamando de multidisciplinar. E aí eles estão todos colocados aqui. Bom, eu vou pular essa parte. Eu quero ir lá na outra parte. Eu quero comentar o resumo. Olha que interessante. A revista também dedicou uma área, né, para destacar os trabalhos que foram premiados nesse evento. Nem todo evento de iniciação científica,
como o Congresso, faz isso, ou seja, premia os trabalhos, né? Simplesmente eles são apresentados e a pessoa que apresentou recebe um certificado de apresentação. Esse certificado, logicamente, vai para o currículo Lattes, mas aqui eles decidiram premiar. E os premiados tomaram como conta alguns critérios. Um deles foi a originalidade do tema. A outra, qualidade acadêmica e dados da pesquisa. Então, são trabalhos, todos têm que ter um rigor acadêmico, evidentemente, senão não seriam aceitos a publicação, mas alguns têm destaque. Então, esse destacado foram os premiados. O que mais que nós vamos ter? Nós vamos ter também por relevância social do tema. Então, alguém propôs algo que vai ter um peso, né, social de importância, então, eles também receberam premiações, né? E aí começam os trabalhos por área. Então, a primeira área, que é a mesa 1, vai tratar dos resumos da administração, economia e contábeis. Não nos interessa, nós vamos lá para a página, acho que é 64, eu marquei aqui. 64, então vamos pulando. Vamos lá para 64, que eu quero ler um resumo com vocês. Na verdade, eu não tenho muita habilidade de mexer com algumas coisas da tecnologia, né? Eu estou aprendendo, como eu disse a vocês. Eu acho que nesse tempo de trabalho eu tenho aprendido bastante, mas ainda precisa muito para ficar boa nisso. Então, por exemplo, eu não queria ter postado a revista inteira, porque tem coisa que não interessa a vocês. Eu queria postar na parte que talvez interessaria, mas aí eu teria que fazer um recorte, eu não sei fazer recorte. Então, eu postei ela inteira. Mas eu vou aprender. Eu sei fazer recorte quando é coisa do Word, quando está assim, no PDF eu não sei fazer. Então, eu não achei ruim postar inteira, porque vocês vão ter, né, a condição de dar uma olhada nela no geral. Mas a 4, então, é o que nos interessa, é engenharias. Então, aqui não vai focalizar somente em engenharia química, engenharias no geral, né? Então, tudo que estiver relacionado às engenharias foram reunidas aqui nessa parte de resumo de trabalhos, né? Eu disse a vocês que eu queria ir lá na 64. Então, está aqui a 64. Eu quero comentar com vocês aqui na 64. Olha, vamos ver o título, né? Eu já trabalhei isso com vocês, eu acho que é sempre bom rever, porque o resumo é uma coisa bastante importante e a gente precisa trabalhar para que vocês tenham boas condições de fazer bons resumos no futuro, né? Então, o tratamento anaeróbico no subproduto da produção de biodiesel, glicerina bruta, em um biodigestor em escala piloto. Veja que esse título está muito bem organizado, né? Está dizendo o que vai fazer, que é esse tratamento, né? E especifica que tratamento é esse, anaeróbico. De que vai fazer? De um subproduto. Na produção de biodiesel é outro recorte, né? E em que vai fazer? O em que é em um biodigestor. E é qualquer biodigestor? É em escala piloto. Então, veja que esse título, embora ele pareça longo, ele dá conta de cada coisa que o trabalho promete. Então, é um título rico. Não é um pesquisador só, são 3. Por isso eu disse a vocês lá no início que se fosse relacionar o nome de todos os autores, né, as 414 páginas aumentariam aí um tanto, porque há trabalhos feitos por 2, há trabalhos feitos por 3 autores, né? E, nesse caso, todos deveriam ser relacionados. Então, lá está dizendo diversos autores por essa razão. Bom, aqui está dizendo engenharias, não está dizendo especificamente de qual. Mas aqueles asteriscos que estão postos ali, aparecem aqui embaixo em nota de rodapé, que é para que se saiba quem são as pessoas, né? Todos eles são da Universidade de Araraquara, podia ter gente de outra, né? Quem são as pessoas? O primeiro que está relacionado lá em cima, ele é docente, ele é co-orientador. O orientador é o que tem 3 asteriscos. Então, esse orientador é um professor mestre da própria Universidade de Araraquara, né?
da Uniara. E o co-orientador, ele é um doutor do Departamento de Engenharias Físicas e Matemática da Unesp, Universidade Paulista de São Paulo, também de Araraquara. Então, existe uma parceria de orientação, né? Existe um orientador principal, que a gente diz que é da casa, né? Se ele é da universidade onde a pesquisa é proposta, então ele é da casa, né? Ele é mestre. E o co-orientador, que também participa da orientação desse trabalho, ele é um doutor, ele é de outra instituição, ele é convidado. E ambos orientam esse trabalho, que é de iniciação científica. Então, assim, tem mais coisa aqui. Classificação e iniciação científica. Apresentação, comunicação oral. Situação em andamento. Por que é importante dizer que é em andamento quando é o resumo de trabalho de iniciação científica? Porque o trabalho de iniciação científica pode já estar concluído. Se ele estiver concluído, qual é o diferencial? Se ele estiver concluído, esse trabalho já deverá apresentar resultados. Então, ao término do resumo, deve dizer, né? Resultados parciais, por exemplo, ele vai dizer resumidamente quais são. Como se trata de um trabalho em andamento, não tem ainda como dizer, né, de alguns resultados já obtidos, porque ainda não concluiu o trabalho. Então, é importante que conste isso, né? Vamos lá. O que tem aqui? A produção do biodiesel, quando realizada através do procedimento de transesterilificação de óleos vegetais, resulta um subproduto chamado glicerina bruta, de baixo valor agregado e de difícil tratamento. Atualmente, uma grande parcela desse subproduto é comercializada com um valor muito abaixo do esperado. Além disso, esse composto, quando descartado de maneira inadequada, pode proporcionar enormes impactos e, com isso, inviabilizar a sustentabilidade do processo. Desta maneira, o presente trabalho propõe, beleza, tá, vamos parar aqui. O que nós vemos até aqui? Até aqui nós vemos uma contextualização da situação que está em pauta de pesquisa. Contextualizou. Precisa dizer algumas coisas, né? Para que a gente saiba que essa pesquisa, essa proposta está ligada a um contexto e a uma motivação, né? A motivação é ver essa coisa do impacto. Então, vamos fazer a pesquisa, né? Bom, dessa maneira, o presidente Trabalho propõe, aqui está a proposta, né? Proposta, o que quer fazer, né? A produção anaeróbica do biodiesel, rico em metano, utilizado com glicerina bruta como substrato. Aí vai explicar um pouco mais. Esse biodigestor em escala piloto, que é o que já está prometendo lá no título, né? Alimentado na condição de semi-batch. A glicerina bruta será gerada através de transesterilificação de óleo vegetal residual de fritura na unidade experimental da biodiesel do Instituto de Biotecnologia da Uniara. O que nós temos aqui, então? É o objeto, né? O objeto bem colocado, e o lugar onde o experimento é feito, né? Então, é realizado dentro do próprio Instituto de Biotecnologia da Universidade. Poderia ter sido feito, por exemplo, em uma fábrica. Poderia ser feito num lugar de processamento biodiesel, que não necessariamente no laboratório da universidade. Então, o local sempre é bastante importante dizer, né? Eu vou trabalhar um pouco as características, né, do produto, e isso é colocado como uma das etapas, né? Uma das etapas do trabalho. E a outra etapa, a primeira etapa seria essa, né? A otimização da quantidade a ser dosada do biodigestor fazem parte das etapas do desenvolvimento. Então, aqui é uma etapa. Outra etapa, após esta etapa, quando está dizendo após esta etapa, porque essa primeira aqui, embora não tenha número 1, né? Ela é a primeira etapa. Então, o lodo utilizado no biodigestor será substituído a análise físico-químicas para a determinação das quantidades de sólidos totais, fixos e voláteis, bem como o teor de glicerina,
demanda química do oxigênio e pH. Bom, então aqui nós temos 2 etapas bem colocadas, né? Mas diz ainda, concomitante a esse processo, a quantificação do biogás será realizada através de um medidor de gás analógico. Então, veja, tem essa primeira etapa, tem a segunda etapa, mas concomitante, ou seja, paralelamente, né? Eles também vão fazer mais isso. Então, não é primeiro faz uma coisa, depois faz outra, é concomitante, é simultâneo, né? Então, é isso que eles estão dizendo de uma maneira bastante objetiva. A partir dos resultados esperados, será possível dimensionar um gerador de gás para suprir total ou parcialmente a demanda energética da usina de biodiesel em escala piloto. Então, veja que interessante. O que tem esse resumo que o torna importante? O que tem esse resumo para ter sido aceito, né, um congresso com esse peso? Ele tem exatamente os elementos que eu tenho falado com vocês, né? Os elementos necessários. Um título bem construído, que dá a ideia do trabalho, o apoio de pessoas que orientam, né, que são pessoas com credenciais, o resumo em si bem organizado, dá um contexto primeiro, depois estabelece o objetivo, depois estabelece etapas, né, com as quais vai trabalhar, e anuncia um possível resultado. Quando aqui está dizendo, né, a partir dos resultados esperados, será possível dimensionar no gerador de gás para suprir, quer dizer, a partir espera-se esse resultado. Mas não pode dizer ainda o resultado final foi a criação do gerador de gás. Porque o trabalho, como está dito aqui embaixo, está em andamento. Então, nessa etapa, o que eles conseguiram foi isso e anunciaram o que eles esperam do resultado final. Então, realmente, um resumo muito bem construído. Era isso que eu queria chamar a atenção de vocês, nessa questão do resumo, e por isso eu pus para vocês a revista na sua íntegra, embora eu não soubesse fazer o recorte que eu disse a vocês que eu gostaria, né? Mas ainda assim, eu acho que vocês têm a condição aí de fazer depois um bom olhar, não digo leitura, né? Mas um bom olhar sobre essa revista, ver o que realmente ela apresenta, como que os demais resumos se organizam, né? Eu acho que isso vale a pena, porque isso traz o amadurecimento intelectual da escrita. Então, olhar modelos não é olhar modelos para que se perca tempo. Olhar modelos é amadurecer a nossa forma de escrever. Olhar modelos é perceber não só a forma de escrever, mas até a riqueza de se escrever, né? Veja que essa pessoa especificamente que organizou esse resumo, juntamente com seu orientador e co-orientador, teve um cuidado linguístico de fazer algo com que gerasse no seu leitor uma fluidez na leitura e o entendimento do que ele quis dizer da forma como disse. Então, veja, a escolha de palavras, quando se trata de um resumo assim, é muito importante. São palavras que não geram duplicidade, são palavras que não geram ambiguidade, né? Elas são objetivas. E elas realmente explicitam para o leitor aquilo que a pessoa está pensando em fazer e o que fez. Então, olhar modelos é enriquecer não só a nossa condição de escrita, mas perceber a sutileza de como se diz para que nós possamos ser objetivos. Então, eu sugiro a vocês que continuem, perseverem a ler os resumos, perseverem a ler publicações. Vocês certamente darão um salto na produção escrita desse gênero. Bom, seguindo, eu vou novamente compartilhar com vocês, porque essa era uma parte do que eu queria apresentar. Nós olhamos a revista, né? Vimos o que tem lá, fizemos uma análise da mesma. E agora, eu quero compartilhar com vocês, novamente a tela, somente para uma questão que eu acho bastante importante e que é um exercício que eu quero fazer com vocês. É um exercício de escrita que eu quero fazer com vocês. Eu sugeri que vocês fizessem a escrita de resumo, né?
E agora eu quero sugerir a vocês outra produção de escrita, que vai ser o que contei aqui. Então, o que observar no resumo, né? Que é o resumo que a gente acabou de ver e outros resumos que a gente já olhou. O resumo deve conter todos os elementos principais da pesquisa ou mesmo do estudo que será apresentado em qualquer lugar, seja num evento, como eu já disse, seja num congresso, onde a gente vai mandar um trabalho futuramente. O que primeiro nos apresenta num seminário, num congresso, é o resumo que a gente manda. Se a comissão entender que esse resumo está bom e que o trabalho deve ser relevante, esse resumo será aceito, será publicado e o trabalho será apresentado. Se o resumo não estiver interessante, ele não será aceito. Consequentemente, o trabalho não será apresentado. Então, o resumo bom deve conter o que está aqui, né? Os principais elementos, que é o título, como eu disse a vocês, bem construído. O resumo deve ter o quê? Introdução, justificativa, objetivos, deve conter a metodologia e palavras-chave. Tudo isso que deve conter de uma maneira objetiva. Nós não podemos escrever um resumo com muito mais do que 250 palavras. E nesse total das 250 palavras, todos esses elementos devem estar ali. Então, vejam que a objetividade é algo de extrema importância, mas não podemos ser objetivos, de maneira que pulemos uma dessas etapas. Que um desses elementos que são necessários, nós acabamos por deixar de lado, né? Não é possível. Agora eu quero mostrar para vocês um resumo que eu não postei para vocês lá no CIGAR, porque esse trabalho também está em andamento. Eu disse a vocês que resumo nós usamos para vários gêneros. Nós usamos resumo para uma revista como essa que a gente acabou de ver, o modelo, né? Que é a análise da iniciação científica, mas também nós produzimos resumos para apresentar um trabalho de conclusão de curso, nós apresentamos para uma monografia, nós apresentamos um resumo para um evento grande, como um congresso nacional ou internacional, e esse resumo precisa nos apresentar. E agora eu quero mostrar para vocês um outro resumo, só que dessa vez eu quero apresentar um resumo que é bem importante e vai um pouquinho em outra direção, tá? Por que vai em outra direção? Porque esse resumo, ele apresenta uma tese em fase de escrita, uma tese de doutoramento em fase de escrita. Então, eu quero mostrar a vocês o resumo. Como que essa pessoa organizou esse resumo. Eu acho que é importante, porque aí vocês têm outra modalidade para que vocês percebam o quanto tenho destacado a relevância do resumo, que é o nosso cartão de visita, que é o que nos apresenta em nossos trabalhos acadêmicos. Então, vamos lá. Esse não é da área de vocês. Opa, não está aqui para compartilhar. Deixa eu voltar. Eu preciso que ele esteja aqui para eu poder compartilhar. Pronto, agora sim. Agora vai dar certo. De vez em quando me atrapalha um pouquinho. Vamos lá. Agora sim. Aqui nós temos... Ok, você já deve estar vendo, né? Então, o nome de quem escreveu, né? A autora desse trabalho em andamento, que é uma tese. O título dela, Letramento Acadêmico, as práticas sociais relacionadas à formação de professores indígenas em contexto intercultural. Então, veja, esse título também é bem construído. O ponto principal, letramento acadêmico. Letramento acadêmico, ele pode estar nas práticas sociais. E que são as práticas sociais? É todo lugar onde a leitura e a escrita ocupam um espaço,
Então, por exemplo, a gente está no semáforo, esperando o sinal abrir. Chega alguém e nos entrega um folheto, e nós vamos ler esse folheto. Essa é uma prática de letramento. Eu uso o padrão de escrita para desenvolver uma prática social. E essa prática social de levar o outro a ler, a conhecer o que está sendo divulgado. A prática social do letramento, ela pode acontecer, por exemplo, quem é católico, as crianças vão à catequese. Lá na catequese, as professoras catequistas preparam materiais que estão de acordo com o ensinamento bíblico. Então, esses materiais são de leitura escrita. É uma prática social. Quem não é católico é evangélico, por exemplo, a mesma coisa. Vai se valer de leituras que estão centradas na Bíblia e vai discutir a respeito disso. É prática social. Então, quando ela fala prática social, ela tem que fazer um recorte. E o recorte está posto aí, né? Essa prática social não é de qualquer contexto social, mas sim na formação de professores, não é qualquer professor, são professores indígenas. Então, veja que o título vai sendo recortado de acordo com aquilo que o trabalho propõe. Aonde que isso vai ser feito? Num contexto intercultural. Contexto intercultural pode ser um curso, onde esses professores indígenas estão em formação, mas pode ser dentro da própria aldeia, nas suas escolas indígenas. Bom, então, aqui nós temos uma apresentação e quem é a orientadora, né? Bom, aqui o que interessa é o resumo. Olha, esse trabalho tem 159 páginas. Eu disse a vocês que o resumo deve ter até 250 páginas. Então, o número de páginas precisa ser enxugado até esse número limite, que é o estabelecido pela BNT, que é um resumo a ser apresentado, até 250 palavras. E está faltando palavras-chave. Esse resumo tinha que finalizar com palavras-chave. Então, vamos lá. Com fundamentação nos novos estudos do letramento, se ela está dizendo novos estudos em letras maiúsculas, o que ela está dizendo? Que havia estudo anterior. Havia estudos e pesquisas anteriores. Anteriores a quê? Não tem uma data aí, né? Para esta pesquisa, tem como objetivo a análise das práticas do letramento acadêmico de professores indígenas em formação em um curso de licenciatura intercultural. Veja que lá no título falava licenciatura intercultural. E eu disse que essa formação podia se dar num curso, mas podia se dar também dentro das próprias escolas indígenas. Então, aqui, no resumo, ela explicita, né? Ela diz que é no curso de licenciatura. O que vai levar em consideração? As trajetórias de letramento desses professores indígenas e como os aspectos culturais e étnicos se constituem na apreensão do letramento acadêmico. Ou seja, essas pessoas, esses professores indígenas, vivenciavam lá na sua prática eventos, atividades de letramento que são sociais. O que a autora está querendo saber é como que aquilo que é praticado lá se transporta, né? Vem para o letramento que é o acadêmico. Aquilo tem diálogo com o que está aqui, com o que está no letramento acadêmico, é isso que é uma questão. As práticas sociais de letramento da população indígena têm sido discutidas no âmbito da educação escolar indígena e no ensino superior. E esta pesquisa analisa um contexto específico e situado, que é no curso, né? Considerando que o curso de licenciatura está alocado numa faculdade intercultural. Então, a faculdade se propõe ser intercultural, e o curso está dentro dessa faculdade. E aí, o objetivo, considerando tudo isso, veja que lá naquele resumo que nós vimos, havia um contexto. Aqui também, a parte inicial dá o contexto, deixa claro qual é o contexto. E o objetivo, então, vem na sequência. Veja que ela não coloca objetivos, ela põe objetivo, é de atender especificamente a população Guarani Kaiowá da região X.
Então, procuraremos identificar, dentro da perspectiva de letramento em Street, aí ela traz qual é a base teórica principal. Então, veja, não vai discutir a teoria aqui, vai dizer qual é o principal. Se for em 2, 3, vai ter que citar os 2, 3 e o ano, como ela fez aqui. Então, como acontecem as práticas de letramento nesse espaço acadêmico e como fazem uso dessas práticas nos diversos contextos sociais, dentro e fora da universidade. É aquilo que eu dizia, né? A construção desse resumo está bem feita, porque ela mostra que o que pode ter aí é um diálogo entre as práticas sociais ocorridas na comunidade e como que isso vem para dentro da universidade, dentro da academia. Como que aparece isso? A relação, o estudo vai ter que mostrar, né? Então, consideraremos que as práticas sociais do contexto estudado são práticas situadas, dessa forma, conhecimento indígena, tais como. Então, o que vai olhar, né? Os ritos, os cantos, a espiritualidade, danças, narrativas orais, tudo isso compõe o letramento acadêmico, qual entendemos como sendo um etnoletramento. Por que etnoletramento? Porque está partindo de uma perspectiva étnica, desse grupo específico, que são os Guarani e Kaiowá. Então, para esse grupo específico, essas danças, as próprias narrativas orais, elas constituem esse etnoletramento, ou seja, são as práticas sociais, né, de alguma forma, mesmo que a escrita não apareça, mas ela tem aí na base, né, uma questão de cultura, de olhar sobre como é que eu passo para o outro o meu conhecimento. Desse modo, consideramos a demanda pelo acesso dos indígenas às universidades da região e faça necessários estudos que analisem as questões ligadas ao letramento acadêmico dessa população. Então, tendo em vista não apenas as dificuldades enfrentadas por estudantes indígenas bilíngues ao longo da sua trajetória escolar, mas também as estratégias que utilizam para apreender o letramento escolar e acadêmico. Então, veja que o desafio posto aqui é grande, porque a questão é olhar esses indígenas que são bilíngues, são professores, eles têm uma trajetória escolar que é desde a formação escolar que eles tiveram, as práticas que eles aplicam aos seus alunos nas escolas indígenas hoje. Mas, além disso, eles também, a pesquisa se propõe a ver com esse grupo como que eles estão apreendendo, abstraindo, né, o letramento escolar e acadêmico, que são duas questões distintas, né? O escolar que está lá preso às suas escolas, e o acadêmico, como é que esse diálogo acontece. Então, veja que essa questão desse diálogo, ela vem sendo construída desde o início desse resumo. Então, é um resumo bem feito. É um resumo que, assim como aquele outro que nós vimos, eles mostram esses elementos. Então, assim, para complementar a nossa aula hoje, vocês viram que a nossa aula hoje, ela fez uma revisão, né, da importância do resumo, procurei trabalhar modelos de resumo, né, que é o resumo que está naquele anais, e é esse resumo aqui. Então, agora, eu vou pedir a vocês uma atividade complementar, que vai ser olhar aquela revista publicada, escolher um resumo, assim como eu fiz aqui para vocês. E vocês vão analisar, né, fazer uma análise do título, se ele tá construído de maneira que ele encerra, né, ele traz em si os elementos que o pesquisador está propondo fazer no seu trabalho, né. Análise é como eu fiz aqui, eu fui lendo o título e dizendo parte por parte o que esse título tinha, razão por que ele foi considerado um bom resumo. Aquela revista só traz bons resumos, porque já passou por um comitê científico, já passou pelo crivo de uma comissão. Então, todos são bons. O que eu quero que vocês façam é o exercício de olhar, de analisar, para que vocês possam ter a habilidade, a competência de escrever também assim, né? Construindo um bom título, vendo como que os objetivos foram estabelecidos, qual ou quais objetivos estão estabelecidos,
Qual é a base teórica? Isso está claro? Quem é o autor ou autores? Ou qual é a base teórica que está ali implícita, talvez, né? Como que se trata de um trabalho concluso ou é um trabalho em andamento? As palavras-chave, elas estão em consonância também com tudo que está no trabalho? Veja que eu fiz uma análise ponto a ponto com vocês, dos 2 resumos. E os 2 resumos no mesmo tamanho, com objetivos diferentes. Esse trabalho que eu li o resumo para vocês, agora, esse último, é de uma tese em andamento, então não está pronta. Aquele que nós lemos lá, o primeiro, que é da iniciação científica, é um trabalho em andamento. Então, os 2 estão andando juntos, né? Mas lá vocês vão ver que há resumos conclusos, que os trabalhos já encerraram. Então, escolham o que vocês quiserem. E vocês vão fazer uma análise como eu fiz, tá? Na próxima quarta-feira, a nossa aula não vai ser gravada. Na próxima quarta, eu quero que a aula seja online. Por quê? Porque eu quero que cada um, ou não todos, né? Porque a turma tem muitos alunos, mas eu quero que alguns leiam a sua análise dessa revista. Então, todos vão postar. Eu vou ver de todos, mas nós vamos socializar aqui a dinâmica da conversa. Então, eu quero que talvez uns 4 de vocês possam apresentar a sua análise. Então, a sua análise vai ser seguindo os critérios que eu usei para fazer análise aqui dos 2 resumos. Combinado? Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Quarta-feira próxima nos encontramos e continuaremos o nosso trabalho. Obrigada, até quarta-feira.